Neste sábado, trago aqui mais uma parte da matéria gravada com o professor Raul Ribas Neto, ex-prefeito no município de Matos Costa. E um dos assuntos que comentamos foi justamente sobre a questão do Planalto Norte Catarinense. Já notou que a nossa região é uma das menos desenvolvidas de Santa Catarina? Temos na região, então, oeste, agricultura muito pujante. Na região leste temos, é claro, questão litoral, né, turismo, nem se fala. Região sul do estado também com muitas empresas que se instalaram por lá. E o Planalto Norte Catarinense. Parece que, quando é para se tratar de desenvolvimento, aqui no Planalto Norte Catarinense o estado termina ali na região de Mafra. De Mafra para cá, pouca coisa vem. Isso muito se deve, muitas vezes, à falta de representatividade. E aqui temos alguns deputados que mal lembram de nossa região. Outros trazem algumas verbas. A gente trouxe aqui já no primeiro bloco um deputado federal, por exemplo, que já trouxe verbas. Mas, se tivéssemos a um representante, como o exemplo do sul do Paraná, né, aqui na região então, de União da Vitória, quanta coisa veio para a região depois que começamos a ter representatividade, seja na Assembleia ou seja mesmo lá numa cadeira na Câmara Federal. E é isso que a gente precisa, porque a nossa região parou no tempo. Depois que tiraram os trilhos daqui, nossa região parece que estagnou, né? Não vem quase mais nada para cá. Nossa economia, ela patina, ela não cresce, ela patina, né? A gente sobrevive com o que tem. Mas poderíamos estar num patamar muito mais importante, porque somos a região do contestado, um importante corredor entre o sul do Brasil e a região, é claro, de São Paulo, que é a região econômica do país, né? Ali é o coração pulsante da economia brasileira. Vamos ouvir o que disse Raul Ribas Neto sobre esse assunto, né? E também sobre a sua caminhada pelas cidades aqui em Santa Catarina. Esse é o grande canal, o elo que a gente precisa resgatar. Fazendo até uma leitura bem específica, Thiago, importante também essa tua colocação, com relação ao oeste, né? Vamos pegar o oeste que é vizinho nosso. O oeste hoje, a bancada do oeste, pode-se dizer bancada do oeste, coisa que a nossa região não pode dizer bancada que tem apenas um deputado. Então, como é uma bancada de um deputado. A bancada do oeste hoje, a nível de estado aqui de Santa Catarina, tem 15 deputados, tanto estaduais quanto federais, dos variados partidos. Eles têm as diferenças políticas, ideológicas, de maneira de pensar, é normal, isso faz parte da política, da democracia, e é importante isso. Mas quando se é para defender projetos de interesse da região do oeste, eles esquecem tudo o partido e se unem e se abraçam na causa do oeste, a bancada do oeste. Se nós pegar o litoral, é desumano até as comparações, é a sede do governo, tem o turismo como uma riqueza estrondosa, né, das belezas naturais lindas, sede, como eu disse, de grandes empresas, perto, né, a estrutura dos portos, aeroportos, rodovias bem cuidadas, grandes indústrias montadoras de veículos e de outras áreas também com incentivos fiscais gigantes e estrutura para instalações. Você pega, como você colocou, do Vale do Itajaí, realmente uma outra cultura riquíssima, né? Uma região rica, também muito forte de representatividade política, tanto a nível de estado como de união. O sul do estado também, rica sua economia, fortaleza política também. E você pega aqui a nossa região, realmente aquela que precisa mais de incentivo, mais de apoio, com essa deficiência muito grande. E eu aqui quero fazer até uma questão importante. Ninguém está dizendo, em hipótese nenhuma, que os representantes da esfera estadual e federal não olhem para a região, nunca ajudaram. Não. Eles viabilizam recursos de emenda parlamentar, de emendas parlamentares. Eu mesmo, como prefeito, como vereador, busquei muito isso e trouxe muito recurso para Matos Costa, não só de emendas, né? Eu estive inúmeras vezes a Brasília, abrindo portas, trabalhando com projetos direto nos ministérios, mas também na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Foi uma batalha, né? Mas graças a Deus tivemos efeito. É muito trabalhoso isso, mas necessário. Mas é muito aquém do que a gente necessita. Nós não podemos ficar a vida inteira dependendo apenas de emenda parlamentar. A emenda ajuda momentaneamente um prefeito, um município. Uma emenda para uma ambulância, para uma rua de pavimentação, uma máquina, mas ela não traz um projeto estruturante de desenvolvimento.
É isso que o parlamentar viabiliza direto com projetos estruturantes da nossa região, da falta de emprego para a população regional, de empresas grandes. É preciso que se tenha um programa de desenvolvimento permanente, não um projeto apenas, não é? Hoje, cidade pequena tem dificuldade de trazer uma empresa, não tem estrutura para oferecer uma logística, oferecer até mesmo a questão da energia. Uma empresa não vai para uma cidade pequena que não tenha uma energia forte. Como que você consegue a instalação de uma subestação de energia no município pequeno? É através da força política, direto com o governo do estado, direto, né? Então, isso é só um exemplo que dá para citar aqui, inúmeros exemplos. Então, eu não tenho dúvida que o Planalto Norte, que aqui o Meio Oeste, que são irmãos, regiões irmãs aqui junto, que sofrem as mesmas dificuldades, é preciso, nesse momento, na nossa avaliação, se conscientizar, e é por isso que a nossa pré-candidatura está posta, né, como uma opção. Você tem que dar uma opção para as pessoas, para que elas possam ter a oportunidade de avaliar e escolher, porque é através da política que se faz o dia a dia da população com relação aos serviços públicos de qualidade. Bom, Raul, já desde que o seu nome ficou à disposição, né, a uma pré-candidatura, você tem rodado os municípios. Nessas suas idas e vindas pelos municípios, o que você tem ouvido dos gestores, dos vereadores, da população? Quais são os seus anseios, as dificuldades? O que a população diga: ô Raul, se você chegar lá, faz isso pela gente. O que você tem tanto ouvido da nossa população, da nossa região? Tiago, para uma candidatura a deputado estadual, não pode ser uma ambição pessoal, né? Isso é incabível. É um desafio muito grande para ter o interesse. Ninguém pode ser candidato de si mesmo. Eu não sou pré-candidato de mim mesmo, né? Seria um absurdo isso, e isso não cabe, né, num cenário político a nível de estado, até mesmo no município, né? Você, se for candidato a prefeito, você não pode ser candidato de si mesmo. É preciso que as pessoas, uma parcela considerável de pessoas da tua comunidade, pensem assim e tenham interesse do seu nome, senão não tem condições nenhuma. Eu pensei muito para decidir sobre esse desafio, que é o maior desafio da minha vida, né? Eu tenho consciência que eu tenho o meu domicílio eleitoral, eu resido no município pequeno, mas também tem vários fatores que isso não se torna um problema. E eu quero dizer assim que, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus e também a todos que nos ajudaram a fazer mandatos exitosos do município sem dinheiro, com muitas dificuldades, que realmente colocamos em destaque, né, num outro patamar, graças a Deus. Isso que certamente nos favoreceu. Mas antes de ter essa decisão, a gente pensou muito, a gente analisou inúmeras vezes, ouvi inclusive pedidos de pessoas da região, políticas e apolíticas, pessoas da política e pessoas que não militam na política, né, das mais variadas áreas, né, desde do agricultor até o comerciante, do funcionário público, de vereadores, prefeitos, mas enfim, de pessoas que realmente acreditam que no nosso nome teria o perfil necessário para bem representar a região, e isso também mexeu muito conosco. Tivemos, antes de tomar essa decisão, no final do ano passado, uma reunião muito importante com o presidente estadual do nosso partido, e eu fui taxativo, Tiago, como eu sou. A gente tem que ser sincero nas falas e nos nossos posicionamentos. Eu fui sincero com o presidente estadual da legenda que eu milito, perguntando o que eles queriam com a nossa pré-candidatura. Qual o interesse do partido de uma pré-candidatura aqui do Planalto Norte, né? Se era realmente pela primeira vez o partido ter um representante na LESC, ou simplesmente só fazer legenda para os que já estão. Aí, com a resposta satisfatória, nós fomos para efetivamente a prática, porque o discurso é muito bonito, qualquer um pode falar um discurso bonito. Agora, o dia a dia, as ações é que realmente definem se o discurso é verdadeiro ou não. E eu posso afirmar aqui que realmente o compromisso foi verdadeiro, porque desde até então, daquela data até o dia de hoje, tem se cumprido aquilo que foi colocado na mesa.
uma das prioridades que nós colocamos para aceitar esse desafio é realmente que se privilegiasse essa pré-candidatura e não se colocasse inúmeros candidatos em municípios da região. Porque se você colocar inúmeros candidatos da mesma legenda em várias cidades da região, é inevitável que você não vai conseguir ter possibilidade de se eleger, porque se divide. Não que todos os partidários de um partido votam num candidato do partido, claro que não. Mas é uma tendência de realmente um fortalecimento, né, de uma pré-candidatura. E isso foi cumprida. Eu afirmo aqui para você, a nossa pré-candidatura a deputado estadual é a única do partido no Planalto Norte, de Matos Costa até Campo Alegre. E também dos municípios da MARP, dos 15 municípios, tem apenas o meu nome e mais um companheiro. Então, existe essa possibilidade muito boa, muito positiva, e ela é bastante otimista, porque também nós, como eu disse bem claro aqui, temos aí pessoas abraçadas nesse projeto que são de outras vertentes políticas ou não de partidos políticos. Então isso foi uma das situações que a gente pôs na mesa e foi cumprido. E outra coisa, né, Tiago e todos os ouvintes, se você aceita um desafio tão grande desse, você tem que encarar de frente isso e pôr o pé na estrada, né? Eu sempre coloquei nas minhas falas, nas minhas intervenções, nas próprias redes sociais, pé na estrada e fé na missão. Desde janeiro eu voltei a trabalhar na escola, voltei a dar aula depois que 8 anos de prefeito, né? Eu sou funcionário, sou professor da Rede Pública Estadual de Santa Catarina por mais de 30 anos. Sou professor de Educação Física. E voltei assim que cumpri essa missão nobre de ser prefeito por 8 anos, né? Então, depois que encerrei o mandato, em 2021, retornei para a escola. E nesse ano, aproveitei já como pré-candidato, né? Janeiro, que era férias, pus o pé na estrada. E de janeiro para cá, a gente não parou mais. Eu já estive em 35 municípios e já com uma agenda de compromissos já marcados em tantos outros aí, e muitos outros a gente tem que voltar inúmeras vezes. Então nós temos uma boa acolhida. Eu vejo assim, principalmente os municípios da região, mas eu vou até fazer um parêntese aqui, Thiago. Eu já estive em outras regiões também, sendo solicitado por pessoas que acompanharam o nosso trabalho. Já estive no Oeste por 2 oportunidades, acredito que em 20 dias estarei retornando para mais 3 municípios no Oeste do estado. Estive no Vale do Itajaí, tenho já apoios em Blumenau, que é onde reside o meu filho, né? E também tenho tantos amigos lá, Gaspar, Indaial, Navegantes, Barra Velha. A gente tem andado, mas a prioridade é a região, a base, a estrutura de compromisso, de trabalho, efetivamente de o porquê dessa pré-candidatura e principalmente de apoios, né, de pessoas se somando a esse projeto, é aqui na região nossa, como eu disse, aqui no Planalto Norte e também parte do meio oeste, agregando aí os 15 municípios da MARP. A aceitação é muito boa, é impressionante, até nos emociona de ver, né, esse trabalho formiguinho, né, de indo de casa em casa. Graças a Deus eu quero fazer aqui também um agradecimento à imprensa, todas as cidades que tenham ido, a imprensa, as rádios, jornais, principalmente as rádios, abrindo as portas para que a gente leve a nossa mensagem, coloque quais são, né, os nossos objetivos desse projeto, e isso é grandioso, porque o rádio ele exerce um papel fundamental na vida do brasileiro, né? O brasileiro não vive sem rádio, isso não é um slogan, mas é uma realidade. E a rádio leva a informação. Ouvindo, nesse momento pré-eleitoral, vários pretendentes, isso é bonito, que o povo, o alcance do rádio é muito grande, que se não tivesse, muitas pessoas não teriam oportunidade de falar com a população. E o rádio também orienta, né, a população a ter mais conhecimento de quem é quem são os verdadeiros pretendentes, o que eles pensam e o que eles fazem, né? Então, e quais são os seus objetivos? Isso é importante. Então, para nós é uma alegria muito grande, sabemos que é um desafio grande, mas temos convicção. De novembro para cá, quando demos o nome numa reunião da micro-regional de Caçador do nosso nome, até hoje eu não tenho dúvida que é gratificante e isso nos motiva a todo dia dormir mais tarde e levantar mais cedo e continuar essa luta que pode sim ser exitosa. Só o fato
de nós já estar sendo recebido em diversos municípios, ouvindo as nossas propostas, colocando na mesa a pauta de debates de interesse, quais são realmente as prioridades das regiões, principalmente de onde o governo tem dificuldade das ações para chegar, que mude a vida das pessoas. Só isso nós já somos vitoriosos. Mas nós vamos muito além. Nós estamos convictos que uma cadeira da LESC pode ser sim aqui de uma pré-candidatura da região. E esse é o nosso grande desafio.